Vamos lá. Eu vejo muita discussão entre presunção de inocência e prisão em segunda instância. E eu fiz um trabalho acadêmico, esse trabalho eu utilizei no trabalho de conclusão do curso de Direito. E uma discussão com o professor que veio falando sobre presunção de inocência, que o réu tem que ficar preso, tem direito a recorrer até a última instância, até a superior, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu achei que não. Então o professor me chamou de justiceiro, engraçado, e que eu estava errado. Eu olhei para ele e falei, olha, eu vou apresentar isso como trabalho de conclusão do curso só para poder ter material para discutir com você. E hoje ele não discute comigo, claro. Então veja só, quando a gente fala em presunção de inocência e prisão em segunda instância, tudo está relacionado, tá? Não é à toa, isso não é feito de qualquer forma. Mas se você pegar a história dessa presunção de inocência que se diz no Brasil, isso remonta à época da ditadura. Havia um delegado chamado Fleury, esse delegado foi condenado e o governo, né, os governantes daquela época não queriam que ele fosse preso, porque ele era um representante da ditadura. Então criaram formas dele poder responder em liberdade. E isso foi se propagando. Então veja só, até a Constituição de 1988, onde eu vejo uma proposta de emenda constitucional totalmente absurda. Né? Você vai querer mexer numa cláusula pétrea. Por que ela é absurda? Porque ela não está sendo feita de forma técnica. Ela não está sendo feita da forma correta. Você quer fazer uma proposta de emenda constitucional? É fácil. Por quê? Quando você fala, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é muito amplo. Você está jogando isso para frente. A sentença penal condenatória, o trânsito em julgado, entrou com recurso, isso vai continuar correndo, tá? Até que não haja mais recurso. Agora, se você pegar no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, você vai ver que se diz que ninguém será culpado até que se presuma a sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Olha só que frase bacana. Então, é compreensível que você tenha o princípio da inocência para evitar punições exageradas, injustas. Mas elas não podem ser usadas com fins políticos, tá? Porque não tem como resolver a questão da presunção de inocência de forma política. Porque senão você vai criar um negócio assim, olha, aos inimigos, a lei. Aos amigos, os favores da lei para dar uma quebrada. Não é assim. Então, tem que ser de forma técnica. Então, quando você fala, olha, eu quero resolver esse problema da prisão em segunda instância, você tem que entender o que é a segunda instância. Em primeira instância, é apresentado os fatos ao juiz, tá? Então, foi apresentado os fatos, o juiz analisa e dá a sua sentença. Então, foi analisado os fatos. Aí vai para a segunda instância. Vamos discutir os fatos ainda. Olha, não foi visto isso, não foi visto aquilo, talvez isso, talvez aquilo. Em segunda instância, e aí não é julgado por um juiz, é um órgão colegiado. São vários juízes, 3 normalmente, que julgam essa questão. Então, o fato foi julgado em segunda instância. Olha que interessante. Chegou no final da segunda instância, você sabe se a pessoa realizou ou não aquela ação. Você já julgou o fato. O fato acabou. Agora, quando você vai em terceira instância, você vai discutir o processo. Olha, houve uma nulidade processual, o juiz não viu a sentença, tinha um atenuante, então a sentença está muito alta, certo? É isso que vai se discutir em terceira instância e daí para cima. Então, se você pegar o artigo 637 do Código Penal, ele é muito interessante, você vai dizer do recurso, tá? Em terceira instância, é o recurso extraordinário. O recurso especial e extraordinário, né? Não tem efeito suspensivo. Uma vez arrazoado pelo recorrido nos autos do translado, os originais baixarão a primeira instância para execução da pena, execução da sentença. Então o próprio Código Penal fala que esse recurso ele não tem efeito suspensivo. Então não é razoável gastar tempo falando
em presunção de inocência após a segunda instância. Na segunda instância, você julgou os fatos, então você já sabe, está mais do que provado se a pessoa é culpada ou inocente. A partir daí, se discute o processo. Olha, houve uma nulidade, o juiz não viu isso, que é o caso, nulidade é o caso dessa... Como é que fala? Essa publicação de conversas do Moro, ou então se mostrou que ele foi parcial, ele teve junto com os procuradores. Então, peraí, aí é uma nulidade processual, por quê? Porque foi injusto o processo. Ah, então tudo bem, aí vai voltar à primeira instância, tá? Para ser rejulgado tudo isso. Então esse é um outro fato. Agora, presunção de inocência é até o segundo grau de jurisdição, tá? Não existe falar em presunção de inocência além disso, porque além disso não é se presumir inocência, já foi presumida em segunda instância, tá? Já foi finalizada essa presunção. Já tem certeza do fato e dos autores, tá? Então, quando você fala para resolver o problema com uma proposta de emenda constitucional, então você não fala para mim, olha, nós vamos mudar. Não, você tem que vir como eu falei. A frase correta é se presuma a sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa, o que ocorre na segunda instância. Então aí é perfeito. Agora, os nossos legisladores colocaram uma frase muito ampla na Constituição. E se valendo disso, o ministro Eros Grau, na época, ele colocou que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Ele colocou da forma como está escrita. Tanto que isso só durou 2 anos, isso logo caiu. Tá? Nós tivemos aí o Teorias da Vasque, nós tivemos aí uma série... Para falar tudo isso, eu teria que expor todo o trabalho científico, que ninguém vai publicar, claro, ninguém se interessa por isso. Mas eu me vejo na obrigação de tentar dar a minha contribuição pelo que eu vi, certo? Então, se você quer resolver com uma proposta de emenda constitucional, faça um agregado ao texto. Um agregado ao texto que já existe. O artigo 5º, inciso 67, cláusula pétrea. Ninguém será considerado culpado até o julgamento de sentença penal condenatória. Aí você acrescenta a confirmação da sentença realizada por órgão colegiado de segundo grau. Ponto. Acabou todo o problema. O que não se pode é tentar criar uma situação política para tentar se favorecer este ou aquele réu. Tá? O réu que é meu amigo, os favores da lei. Aquele que não tem condição, se dane. Por quê? É simples isso. Um recurso até segundo grau, ele é um recurso simples de fazer. Quando você vai para um recurso especial, um recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, eles são recursos carregados de detalhes. Tanto que eles são, muitas vezes, eles são negados. Por quê? Porque é muito difícil de fazer. Tá? Eu mesmo tenho dificuldade em fazer um recurso especial. E aí o que acontece? Você não consegue, a não ser que você seja especializado nisso, o que é muito caro. Então só aquelas pessoas, aqueles réus que possuem muito dinheiro e são interessados, eu vou ficar livre, vai no recurso, vai jogando o recurso. E aí eu fico aqui na boa, tô aí, tá recorrendo. Então isso tem que acabar. O que tem que acabar, e nós estamos aí no caminho, né, com a lei de abuso de autoridade, muito boa essa lei, outras leis que ainda tem que vir. O que não se entendeu é que hoje você precisa fazer uma retificação desse tipo na Constituição. É uma proposta de emenda constitucional apenas para retificar o texto, não é para alterar o texto, mas sim colocar a confirmação da sentença de segundo grau. Por quê? Porque é nela que se julga os fatos. Acabou o problema. Tá? Então, por órgão colegiado de segundo grau. Acabou os fatos, nós sabemos quem realizou o fato, podemos executar a pena. E aí, durante a execução, vai se discutir, a pena está em excesso, tá? Entendeu? Quer dizer, o cara tem dinheiro, quer recorrer, vai diminuir a pena? Beleza. Então, hoje, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é o Código Penal,
você precisa fazer uma revisão no Código Penal. Uma revisão boa, cara. Não essa porcaria que foi feita politicamente. Porque quando você fala em prisão, se entende que o cara vai ser punido. Tá? Mas o mesmo Código Penal, você tem a prisão em regime semiaberto e regime aberto. Semiaberto, o cara vai para casa com a tornozeleirinha e fica lá na boa. E como nós vimos aí recentemente, o cara tirou a tornozeleira, colocou no jumento e jogou o jumento no meio do sertão lá da Paraíba, sei lá de onde. E a polícia correndo atrás do jumento, e o jumento fugindo, e eles não sabiam que era um jumento, e o cara praticando crimes na cidade. Então já vimos que isso não é funcional. Então você precisa... Prisão é prisão, cara. O cara foi decretado a prisão, porém o devedor de alimentos é um mês, vai ficar um mês preso. É um ano, vai ficar um ano preso. Ah, não, penas pequenas até 4 anos, o cara responde liberdade. Bom, vamos parar com isso também. Então precisa pegar o Código Penal e fazer uma revisão do Código Penal, atualizando o Código Penal. Isso é muito necessário. Não é se fazer só essa máscara de, a presunção de inocência. Certo? Isso está errado. O Supremo Tribunal Federal julgar um negócio desse é político. Porque eles deveriam... É um órgão político. Isso tem que acabar também. O Supremo Tribunal Federal ele tem que ser um órgão técnico. Porque se fosse técnico, estaria aqui, onde eu falei. Olha, não pode se aplicar a presunção de inocência até a última instância. Por quê? Porque a partir da segunda instância não se discute mais o fato. A partir de segunda instância se discute matéria de direito. Ou seja, o que ocorreu no processo. Se houve nulidade, se houve exagero, o que aconteceu do meio do processo. Se a pena, a dosimetria da pena foi bem aplicada. Então, veja só. Se nós tivéssemos no Supremo Tribunal Federal técnico, a questão estaria morta. Presunção de inocência e prisão em segunda instância é perfeita. Mas nós não temos. Como nós não temos hoje, nós temos um grande problema para resolver, abrindo um parêntese, a revisão do Código Penal é totalmente necessária, e acabar com a CLT como se conhece ela hoje. Tá? Que seria um outro problema para o país avançar. O país não avança por causa dessas coisas. Tá? Revisões. E ela não é para ser feita por qualquer um. Por moleque que ele entrou na internet e publicou uns textinhos, eu sou deputado. Isso tem que acabar também. Você tem que ter um currículo mínimo para o cara poder fazer um trabalho desse, senão não vai fazer. Eu tenho um assessor jurídico. E daí, cara? Eu posso te assessorar, posso te falar para você, olha, isso tá aqui, posso te explicar tudo isso aqui, e você não vai saber falar metade numa audiência. Acabou, eu posso te explicar tudo, mas você não vai ter a capacidade porque não foi você que fez. Então, precisa-se de gente especializada para fazer uma revisão do Código Penal e uma revisão trabalhista. Acabar com a CLT e fazer em vez de consolidação das leis trabalhistas, o Código de Leis Trabalhistas. E transformar a atividade de trabalho numa coisa mais justa. Por quê? A finalidade do judiciário é dar segurança jurídica. Olha, eu posso fazer isso porque eu sei que vai acontecer isso. Eu posso fazer aquilo e eu sei que vai resultar naquilo. E não é o que acontece hoje. Juízes muitas vezes julgam da sua forma, você protocola um acórdão, mas o juiz pensou assim, eu não penso. Fica difícil, cara. Então, o problema é muito maior do que só a presunção de inocência. A presunção de inocência e a prisão em segunda instância, ela é perfeita. Tecnicamente, ela é perfeita. Não tem que se discutir isso em lugar nenhum. Não há porquê. Por quê? Os fatos vão ser julgados em segunda instância. Espero ter ajudado. Espero ter dado a minha contribuição. E qualquer coisa, estou aí às ordens no que eu puder ajudar. Muito obrigado.